A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma das nossas aulas sobre escatologia. Na última aula nós começamos a interpretar o livro de Apocalipse. Começamos no capítulo 1, você viu o versículo 1, eu falei a respeito da revelação do mistério, da revelação de Cristo, da teologia de Paulo. Falei sobre as bem-aventuranças que tem aqueles que ouvem, aqueles que leem, aqueles que meditam na palavra. Falei um pouco também sobre João, dei uma pincelada sobre as 7 igrejas, capítulo 2 e capítulo 3. E nessa aula a gente vai continuar essa interpretação. Então a gente vai do versículo 5, capítulo 1, Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 até o versículo de número 7. Fala assim, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e pelo seu próprio sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reino e sacerdócio para Deus, seu Pai. A ele seja a glória e o império pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, inclusive aqueles que o transpassaram, e todas as linhagens da terra prantearão sobre ele, sim, para todo sempre. Amém. O versículo 5, versículo de número 5, ele começa da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Por que fiel testemunha? Fiel testemunha, porque como você já aprendeu na teologia de Paulo, que na dispensação do mistério ele estava dentro do seio do Pai, ele era toda a palavra que era pronunciada pelo Pai, toda a palavra que era pronunciada pelo ancião de dias, era o Cristo. Por isso ele é chamado de fiel testemunha, porque tudo que o Criador, tudo que o ancião de dias disse, era o Cristo que saía do seio do Pai, como verbo. João capítulo 1 vai falar que o verbo se fez carne, e esse verbo era a palavra, era o Cristo. Por isso ele é chamado de fiel testemunha, porque ele testemunhou todas as palavras do Pai. Nesse versículo vai falar também que ele é o primogênito dos mortos. Por quê? Porque ele foi o primeiro que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Por que para nunca mais morrer? Porque se você meditar na Bíblia, você vai ver que Jesus Cristo ressuscitou a Lázaro, mas Lázaro voltou a morrer. Jesus Cristo ressuscitou o filho da viúva de Naim, mas ele também voltou a morrer. E todos os outros que ressuscitaram na Bíblia Sagrada, aquele homem que foi jogado na cova, e os ossos de Eliseu, quando ele tocou nos ossos de Eliseu, quando o cadáver dele caiu na cova e tocou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Você vai ver a filha de Jairo. Ou seja, todos os que morreram, todos os que ressuscitaram na Bíblia, todos que tornaram a vida na Bíblia, morreram novamente. Mas Jesus Cristo não. Ele é o primogênito dos mortos. Por quê? Porque ele foi o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. Ele foi o que cumpriu toda a lei e o que vive por ela. Aí você vai ver que fala assim, o príncipe dos reis da terra. Por quê? Porque ele é o herdeiro do trono de Davi. Porque no milênio ele vai colocar o seu trono, o seu reinado, e toda a terra vai vir em Israel para aprender com o Messias, com o nosso Cristo. Aquele que nos amou, aquele que nos comprou pelo seu próprio sangue, aquele que pagou o preço, aquele que se fez parente resgatador. Quando você começa a meditar na lei do parente resgatador, na lei do parente remidor, você vai entender que para remir uma pessoa, para ser um parente resgatador, a pessoa tinha que ser o parente de sangue mais próximo daquela pessoa. Então, quando
o homem caiu, quando o homem foi enganado pela serpente no Éden, quando o homem foi expulso do Éden, foi o juízo pelo seu pecado, pelo seu erro, Deus falou que ia remir o homem. Deus prometeu remissão para o homem. E eu creio que quando Deus falou acerca disso, Satanás riu. Por quê? Porque segundo a lei da remissão lá em Levítico, fala que o parente remidor ele tinha que ser um parente de sangue mais próximo do homem. E o homem por si só, o homem, muitas das vezes, mesmo sendo cheio do Espírito Santo, ele erra. O homem não consegue ser perfeito. E Deus era Espírito. Então, como Deus, sendo Espírito, ia remir o homem, e o homem por si só não tinha força para vencer o pecado. Então ficou o mistério. Esse mistério na dispensação do mistério. Como que Deus vai remir o homem? Se levantaram vários homens, mas todos eles tiveram erros, todos pecaram. Moisés, o grande legislador, Moisés matou um homem no Egito antes de fugir para o deserto. Abraão, o amigo de Deus, mentiu para o rei do Egito e quase matou toda a nação por causa da sua mentira. Davi, o homem segundo o coração de Deus, caiu no adultério. Salomão, o homem mais sábio que já existiu na face da terra, entrou pelo caminho da idolatria. Então todos os homens erraram. Então nenhum homem poderia remir o homem, porque nenhum homem conseguia cumprir a lei. Só que Cristo saiu do seio do Pai e foi revelado. O trunfo de Deus foi revelado. O mistério de Deus foi revelado. E Ele cumpriu toda a lei. Ressuscitou e nos comprou com seu sangue. Nos comprou com seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele se ofereceu como sacrifício perfeito pelo homem. Porque no Antigo Testamento, para que o pecado do homem fosse perdoado, era necessário que se matasse uma ovelha, se matasse um cordeiro. Mas por quê? Porque Deus é sanguinário? Não. Isso é chamado de lei da imputação. Quando o homem pecou no Éden, havia um juízo. Qual que era o juízo? Era, se você comer da árvore, do fruto da ciência ou da árvore da vida, você vai morrer. Então havia um juízo ali. Só que quando o homem pecou, quando o homem errou, Deus criou uma lei chamada lei da imputação. O próprio Deus, lá no Éden, matou um cordeiro, matou um animal, pegou a pele desse animal, vestiu Adão e Eva e tirou eles do paraíso. Expulsou eles do paraíso. Por que Deus matou esse animal? Não foi somente para vestir Adão e para vestir Eva. Foi para que esse animal, sem erro, sem falha, pagasse pelo erro de Adão. Isso chama lei da imputação. Cristo não tinha nenhum pecado. Cristo nunca errou. Nem nos seus pensamentos, nem no seu olhar, nem nas suas atitudes, nem no seu falar. Ele nunca pecou. Só que ele se tornou essa ovelha. Ele morreu no nosso lugar. Ele carregou sobre si as nossas culpas. E o seu sangue nos comprou. O seu sangue nos lavou. Só que o sangue de Cristo não nos lavou em vão. Ele nos lavou e Ele também nos colocou numa posição de honra. É muito glorioso isso que você vai aprender nessa aula. Por quê? Porque além de Cristo morrer por nós, Ele nos colocou numa posição de honra. Pergunta para mim, qual é? Versículo de número 6. E nos fez reino e sacerdócio para Deus, seu Pai. Olha o versículo 5, termina assim, ó. Aquele que nos amou e pelo seu próprio sangue nos lavou dos nossos pecados. Para quê? Para nos fazer reino e sacerdócio para Deus.
Ele nos fez reino e sacerdócio para Deus. Quando Deus pega Abraão e faz a promessa para Abraão, ele promete para Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo 2, versículo 3, ele fala assim: Abraão, em ti todas as famílias da terra vai ser bendita. Sabe o que ele está falando para Abraão? Sobre a tua descendência eu vou levantar o sacerdócio. Eu vou levantar aqueles que vão bendizer, que vão abençoar todas as famílias da terra. E lá em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, você vai ver que o propósito de Deus para Israel era fazer uma nação sacerdotal. Era fazer com que a nação de Israel oferecesse sacerdócio para todas as outras nações. Mas por que isso não aconteceu? Isso não aconteceu porque quando Moisés subiu ao monte para receber a lei de Deus, quando ele ficou 40 dias no monte, o povo começou a adorar o bezerro. Então, quando Moisés desceu, esse propósito foi reduzido. Reduzido ao quê? A uma tribo que foi escolhida, a tribo que ficou do lado de Moisés, a tribo de Levi, exerceu o sacerdócio sobre a nação. Então, esse propósito de Deus foi reduzido. A nação de Israel não ia mais exercer o sacerdócio sobre as outras nações, mas uma tribo de Israel ia exercer o sacerdócio sobre as outras tribos. Esse propósito ele vai se cumprir em Israel, com Israel, no milênio. Quando Cristo instituiu o milênio, todas as nações vão até Israel, vão levar o dízimo para Israel. Todas as nações vão ir aprender com Jesus em Jerusalém. E o povo de Israel, os israelitas, vão exercer o sacerdócio sobre as nações. Mas para esse propósito não ficar vacante, Deus levantou a igreja. Israel negligenciou a promessa, mas Cristo nos comprou. Cristo nos lavou, Cristo nos remiu e nos fez um reino sacerdotal. Pedro entendeu isso e Pedro escreveu assim, vós sois nação eleita, sacerdócio real. Então nós somos o sacerdócio instituído por Deus nessa era. A igreja é o sacerdócio de Deus, é o reino de Deus aqui na terra. E nós temos que exercer esse sacerdócio, nós temos que abençoar as famílias, nós temos que levar a palavra de Deus, nós temos que levar o evangelho, nós temos que interceder por eles. E não somente aqui, mas depois do arrebatamento, nós vamos exercer o sacerdócio na Nova Jerusalém, como os 24 anciões exercem hoje. Então Deus tem um propósito muito grande na nossa vida. Cristo, Ele nos lavou, Ele morreu no nosso lugar, Ele nos comprou e nos colocou em uma posição de honra. Então não se rebaixe, não rebaixe a unção que Deus te deu, não rebaixe seu ministério, não rebaixe seu chamado, se envolvendo com as coisas terrenas, se envolvendo com politicagem, seja dentro da igreja ou seja fora. Não rebaixe o seu ministério, não rebaixe o propósito de Deus na sua vida. Israel rebaixou o propósito. E apenas uma tribo exercia o sacerdócio sobre os outros, sobre as outras tribos. Não rebaixe o seu chamado, o seu ministério. Não se rebaixe. E ele fala assim, e nos fez reino e sacerdócio para Deus, aleluia, seu Pai. A Ele seja a glória e o império pelos séculos dos séculos. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, inclusive aqueles que o transpassaram, e todas as linhagens da terra prantearão sobre ele, sim, para todos sempre. Amém. Esse versículo aqui está falando da segunda vinda de Cristo.
Não está falando do arrebatamento da igreja, que vai acontecer antes da grande tribulação. Está falando da segunda vinda de Cristo, que acontece 7 anos depois. Então, esse versículo aqui é igual àquele versículo lá de Zacarias, no capítulo 12, versículo 10. Então, esse versículo e o versículo de Zacarias é a mesma coisa. Esse versículo vai se cumprir quando Cristo vier rasgando os céus e a igreja junto com ele, montado num cavalo branco. Só que antes desse versículo se cumprir, o que vai acontecer? Vai acontecer o arrebatamento da igreja, vai acontecer a grande tribulação, a igreja vai passar pelas bodas do Cordeiro, que é o recebimento da noiva na casa do noivo. Cristo vai nos receber dentro da Nova Jerusalém. Nós vamos participar da grande ceia do Cordeiro. E depois da ceia ele vai vestir as suas vestes salpicadas de sangue. A igreja vai passar pela revista para a batalha do Armagedon. Vai se cumprir os 7 dias de espera do sacerdote. Então ele vai vir rasgando os céus e a igreja junto com ele. E todo olho verá. E a igreja estará junto com ele. Então esse versículo fala da segunda vinda de Cristo e não do arrebatamento da igreja. Que Deus abençoe a sua vida. Te espero na próxima aula, quando nós vamos continuar interpretando o livro de Apocalipse. Peço a você que compartilhe os nossos vídeos, nos ajude a divulgar esse trabalho que nós estamos fazendo para o nosso Senhor. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.